A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, divulgando, anunciando a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao vivo agora em diversas redes sociais para mais de 25 países, para que possamos verdadeiramente ser a igreja do Senhor Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei dando início às orações para darmos início aos sorteios, às ministrações da palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a seguir tudo sempre, 100% como está escrito, com a palavra do Senhor sendo sempre prioridade em nossas vidas. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E haja o sangue do Senhor Jesus, o Cristo, nos guardando, cobrindo e revestindo e protegendo contra todo o mal e toda obra do mal nesta madrugada, para buscarmos ao Senhor, recebermos as tuas promessas, bonanças e maravilhas em nossas vidas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, mais uma vez, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, que são esses papéis brancos com a letra vermelha, pares e ímpares. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Pois, por que rebanho, por que bendito, por que ímpar e por que par? Nós estamos aqui sempre firmados nas Escrituras Sagradas em tudo aquilo que nós fazemos. Rebanhos, porque o Senhor Deus diversas vezes deixou claro que nós somos os rebanhos, os seus rebanhos, do qual Ele é o pastor. Inclusive lá em João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus, onde Ele deixou bem claro que nós somos os seus rebanhos e que Ele é o nosso único e verdadeiro pastor. E os benditos é uma classe de promessas nas Escrituras Sagradas, entre as promessas daqueles que são os benditos do Pai,
que são recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos, onde está escrito, Mateus 25, versículo 31 ao 46. Por isso, rebanho, por isso bendito, porque ímpar e par sempre juntos, porque Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus deixou claro que nós não podemos andar só, é necessário que ande no mínimo 2 juntos, como ele enviou lá os 70 santos do nosso Senhor Deus, que também inspirou mais uma vez nas Escrituras Sagradas a nossa outra igreja virtual, @a igreja 70 santos, com orações e ministrações no horário da manhã, para que vocês possam estar sempre, em todos os momentos de sua vida, seja onde você estiver, vocês possam estar buscando ao Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade e aumentando a sua fé, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Senhor Deus. E, como o Bençali falou, sem Deus estamos só. Palavra do Senhor Jesus lá no livro de João, capítulos 14, 15 e 16. Sem Ele, nada podemos fazer. Então é o nosso dever e a nossa obrigação estarmos verdadeiramente reconhecendo a nossa dependência nele e estarmos o agradecendo e o confessando através de nossas atitudes. Hoje estarei sorteando os benditos de número ímpar. Escolha aí o seu número de 1 a 12, que no decorrer dessa live você estará recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E no final dessa live você terá, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E a abençoada pediu, poderia fazer uma mensagem para os novos membros, louvar o Senhor na Santa Ceia, por favor? A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, abençoado. Seja muitíssimo bem-vindo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Para ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta você estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual. E, além de estar recebendo orações durante as lives e 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, você também continua recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também por ele. Basta se inscrever ou seguir e deixar nos comentários. Eu, escreve seu nome, sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número e coloco seu número de 1 a 12. E lembrando que para ser membro de nossas igrejas virtuais, todos podem continuar frequentando qualquer uma igreja física, templo ou congregação, pois o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E estamos aqui para verdadeiramente crer no Senhor Deus, como está escrito lá em Mateus capítulo 12, sobre justamente onde ele fala sobre o reino separado. E o primeiro rebanho, o rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12, são os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que no final da live nós reservamos 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com o porquê, para que e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Durante todo o decorrer da live aqui é focada em orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lá no @Miller Ofertadim, de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde nós verdadeiramente passamos toda a live interagindo com todos vocês. E o primeiro livro é o livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. E lembrando sempre a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. Tanto é que a maioria dos discípulos do apóstolo Paulo nunca sequer viram ele face a face. Mas como ele mesmo afirmou em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Esse é um dos motivos que também nos faz utilizar da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também
ao se juntar conosco. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus. Pois como está lá escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixar de congregar. Aquilo ali é um livro para a liderança, que os líderes têm que se ajuntar uns com os outros, pois para formar o corpo do Senhor Jesus é necessário que todos os membros estejam juntos, unidos em comunhão, em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E membro é o líder. Exatamente. Aquele que não é o líder é célula, tá bom? Exatamente. Então, assim, só entra aí quem for um líder que tiver acompanhado com mais umas 3, pode chegar e falar alguma coisa. Exatamente. Caso contrário, você está sendo usado. Infelizmente. E o primeiro livro é o livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, 1 Coríntios, capítulo 13. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de 1 Coríntios, capítulo 14, para a sua meditação. Vamos em mais uma ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante a live, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E todos aqueles que são inscritos, oração de número 7, e todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações mesmo após o término da live. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, através do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora através dessa live, alcançando, guardando, limpando todas essas vidas, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo em todas as redes sociais. E vamos à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando sempre a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo supera.
suporta. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, nós vemos a importância que há no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois como está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 4, Senhor Deus, o Senhor Jesus é o amor. E como ele mesmo afirmou lá em João capítulos 14 e 15, sem ele nada podemos fazer. Não podemos confiar, colocar as nossas confianças, as nossas forças, nem as nossas obras naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno, naquilo que é momentâneo e naquilo que é carnal, mas sim naquilo que permanece o mesmo hoje, ontem e amanhã e para todo o sempre. Pois como está escrito em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo falou algo muito interessante. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, porque diferentemente do que muitos pensam, Paulo não era alguém sem dinheiro. Ele simplesmente tinha, sim, negócios, do qual ele produzia, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas é necessário a gente examinar sempre com as Escrituras da Bíblia Sagrada. Ele passou o momento de sufoco, o momento de tribulação, mas a promessa do Senhor Jesus é clara de prosperar aqueles que tudo abandonam por causa dele. Marcos capítulo 10. Porque o coração de Paulo nunca esteve em seu dinheiro, e sim, verdadeiramente, na palavra do Senhor, no Evangelho e na sua justiça. E o próximo bendito a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando sempre a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, nas Escrituras Sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia, pois está reservada para fazermos a obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como mandam nas Escrituras Sagradas. E vamos ao livro a ser ministrado, livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos, que é o livro de número 12. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Travou? Vou aqui reiniciar a live para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, em uma das redes sociais. Lembrando que estamos sempre ao vivo em todas elas, para mais de 25 países. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando sempre a todos vocês, qualquer erro, qualquer bug que der em alguma das redes sociais, corram para outra com o mesmo @ Igrejas Benditas, pois nós estamos sempre ao vivo em todas elas, para mais de 25 países. Na outra rede social, abençoado, nessa aí não. Nessa aqui acabou travando a live. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, é muito importante vocês estarem sempre interagindo conosco. Teve em uma todas que as redes nos sociais. tiraram. Exatamente, teve uma outra aí que nos tiraram, mas nós permanecemos aqui firmes e fiéis. Porque, como está escrito ali no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Positivo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então não deixem de fazer a sua obra, curtir, comentar e compartilhar, interagir conosco lá no @MillerOfertaDin, onde nós tiramos as suas dúvidas, respondendo perguntas com porquê, pra quê e como, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor Deus sendo ministrada, com orações, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, ao vivo, sempre trazendo a palavra do Senhor, o seu Evangelho e a sua justiça. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Voltamos na rede social. Quem aí acompanhou, está assistindo essa live salva depois, que ela fica salva nessa rede social, volta na primeira parte para ver ao primeiro livro a ser ministrado, que foi o livro de 1 Coríntios, capítulo 13. E agora vamos sortear o livro de 2 Reis, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 2 Reis, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 10, livro de 2 Reis, capítulo
3. Para a sua meditação, para levar a palavra do Senhor para o seu lar, a sua residência, o seu comércio, o seu veículo. É muito importante você estar interagindo conosco, seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais, para estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada para levar a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça ao coração de todos vocês para a sua edificação. Senhor Deus e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados, e que haja o sangue do Senhor Jesus Cristo cobrindo, guardando e revestindo todas as portas, portais e janelas daqueles que estão ligados agora conosco nessa madrugada, nessa live, na tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E é por isso que nós estamos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor através do ministério de sorteios. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e sempre dando as bases da Bíblia Sagrada para que vocês possam estar examinando. Vamos dar início à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E disse Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de 2 Reis, vemos ali a persistência de Eliseu em permanecer juntamente com Elias. E vemos ali que no final também ele pede dupla
poder, dupla honra, qual é a palavra correta? Que haja a porção dobrada do teu espírito, do espírito de Elias sobre ele. Então devemos lembrar que quando nós queremos receber alguma coisa, é necessário nós primeiro fazermos a nossa parte, nos dedicarmos, procurarmos e insistirmos em verdadeiramente alcançar as maravilhas que o Senhor pode nos conceder, mas Ele concede àqueles que são fiéis a Ele. Então sejam todos vocês muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e o próximo bendito do nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12, pois no decorrer dessa live estará sendo sorteado um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E você sendo membro, seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual e acompanhando nossas lives, estará recebendo orações todas as madrugadas, além das realizadas durante a live, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro é o livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, e do rebanho bendito par, de número 8. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para que estejamos todos juntos em um só Espírito, sendo a igreja viva do nosso Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E lembrando sempre a todos vocês que estamos aqui trazendo a palavra do Senhor Deus com orações e ministrações. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil e na aba de seguindo, no @mileofertadim, ou então em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, onde você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E vamos à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando, abençoado, que eu leio apenas 7 versículos por causa que nós seguimos com a numerologia da Bíblia Sagrada, mas vocês devem ler e examinar o capítulo todo que sair para vocês através da escolha do número. E a próxima oração é a oração de número 10. E essa live fica salva na nossa igreja virtual, @igrejasbenditas, no nosso canal, em uma das redes sociais, que eu não posso falar o nome, já que estamos em todas elas. E lá você pode acompanhar todas as lives passadas e compartilhar para outras pessoas que precisam e necessitam de serem abençoadas pela palavra do Senhor Deus, com orações e ministrações nas Escrituras Sagradas. E vamos a mais uma oração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo as limpando, guardando, edificando nesta madrugada, para que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua verdadeira palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tô nessa rede social que você mencionou aí também, abençoado.
E eu poderia falar o nome dela se eu tivesse somente ao vivo nela. Mas você ainda falou o nome da concorrência nos comentários, pra ver como é que tá sendo. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E vamos à ministração no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 3 ao versículo 9. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 3 João, é muito rico, pois nós vemos aqui a interação verdadeira entre irmãos, a alegria por saber que o irmão está caminhando na fé, está fazendo a sua boa obra, e também vemos aqui o alerta contra os falsos irmãos, que tentam querer ser alguma coisa, quando o Senhor Jesus deixou bem claro: aquele que quer ser o maior entre vós, seja o servo. Pois aí devemos lembrar que os templos físicos estão para servir, estão para fornecer os 4 alimentos, para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus. Por isso que nós estamos vindo aí com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para que todos juntos, em um só Espírito, possamos estar verdadeiramente edificados sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo bendito do nosso Senhor Deus, a receber uma palavra nesta madrugada, rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Não se esqueçam também de escolher um número de 1 a 7, pois no final dessa live você estará recebendo mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para você estar meditando. E o livro a ser ministrado é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Então faça a sua obra, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam ou sigam para permanecer recebendo orações todas as madrugadas e convidem outras pessoas para estarmos juntos em um só Espírito, através da palavra do Senhor Deus, que já está sendo ministrada agora para mais de 25 países em todas as redes sociais. E o livro de Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5. Livro de Isaías, capítulo 56. E para o rebanho bendito par, de número 6. Livro de Isaías, capítulo 57, para a sua meditação. E vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Oração de número 8 é a próxima a estar sendo ministrada e todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam a receber orações, mesmo após o término das lives. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos aqui sempre, além das que são realizadas durante a live, exatamente, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa, bendita e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que haja o sangue do Senhor Jesus Cristo as guardando, cobrindo e revestindo, e para que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas.
ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que no final da live estamos reservando mais 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com o porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, em que estamos aí já há mais de um ano na internet, oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Eu estarei apresentando agora uma delas para todos vocês, que é para que vocês tenham material de trabalho para fazer prova de nós, do nosso caráter, da nossa conduta e de todos aqueles que dizem crer no Deus da Bíblia Sagrada. A oferta de número 49, que eu estarei denúncia. É a denúncia de número 49 que eu estarei agora apresentando a todos vocês, que é uma das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E essa é a 10ª mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que, muita atenção, é possível um segmento de fé de igrejas do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, terem atividades de mentiras ou terem atitudes que chamam o Senhor Deus de mentiroso e injusto, e ainda assim todos, até mesmo os que dizem ser desse segmento de fé de igreja, ou que esse segmento de fé é deles, não serem todos castigados? Muita atenção! Se você provar com base na Bíblia Sagrada de que isso é possível e que o seu segmento espiritual religioso de fé de igreja não tem essas atividades e atitudes com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E a proposta é de 120 milhões de reais, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 10, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E até a oferta bate certinho com todos os temas: o cuidado que devemos tomar, a atitude que devemos tomar e a obra da qual nós devemos zelar. E vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 56, do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e farei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 56 do livro de Isaías, nós vemos a justiça e o juízo do Senhor, a importância, mais uma vez, da nossa participação em mantermos fiéis, e também vemos aqui todas as promessas do Senhor Jesus no Novo Testamento. João capítulo 15, versículo 14. Se fizerdes o que eu vos mando e guardardes as minhas palavras, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, verdadeiramente, devemos honrar esse Senhor que nos enxertou
na verdadeira videira, e agora é possível nós também sermos benditos e bem-aventurados e recebermos as promessas maravilhosas que Ele promete àqueles que o amam. E Ele deixou claro: aquele que me ama é aquele que guarda e pratica as minhas palavras. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao próximo bendito de nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que no final da live eu estarei sorteando mais 7 números. Então, se você quer uma palavra abençoada, e todos vocês também, escolha o número de 1 a 7, pois no final da live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o livro é o livro de 1 Reis. Meditamos ainda um pouco de 2 Reis, agora é 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de 1 Reis, capítulo 2. Eita glória! Foi 2 Reis, capítulo 2 e agora 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, 1 Reis, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 1 Reis, capítulo 3, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. O abençoado dele está perguntando se nós temos realmente todo esse dinheiro. Palavra do Senhor Jesus, livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 25 em diante. Aquele que abandonar tudo por amor de mim, do meu evangelho, receberá 100 vezes mais em tudo. Ali ele fala casas, campos, fazendas, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. E o nosso sacerdote apóstolo, um grande empresário, largou tudo para seguir a obra do nosso Senhor Deus. E ele nos concedeu não apenas 100, mas milhares de vezes mais, para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Com perseguições, como ele prometeu. Mas estamos aqui verdadeiramente firmes na palavra do Senhor, no seu evangelho e na sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, pois o combinado não sai caro, verdadeiramente. Vamos ao livro, à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor Deus no coração de todos vocês. E ao livro, a oração de número 9 é a próxima a ser ministrada. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuar recebendo orações mesmo após o término das lives. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, nessa live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, e que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo os revestindo e protegendo e libertando contra todo a obra do mal. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para todos vocês mais uma vez. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo:
se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de 1 Reis, nós vemos as instruções de um verdadeiro rei para aquele que iria lhe substituir. Nós vemos aqui a demonstração de gratidão daquele que no momento da adversidade o ajudou. Nós também vemos aqui o juízo e a justiça daquele que ainda estava aparentemente impune pelo erro, pelo pecado que havia cometido. E também vemos a exortação para permanecer nos caminhos do Senhor, para prosperar em todas as coisas. Salmos capítulo 1, versículo 3, Salmos 128, versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 25 e palavra do Senhor Jesus em Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Livro de 1 Timóteo capítulo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não podemos condenar o elemento, porque segundo as palavras do próprio Senhor Deus, em Ageu capítulo 2, versículo 8, dele é a prata e dele é o ouro. Então devemos tomar sempre muito cuidado com os nossos corações, pois foi isso que o Senhor Jesus nos alertou, onde ele deixou bem claro que é necessário, aquilo que contamina o homem é aquilo que vem de dentro para fora, porque vem do coração, e do coração podem proceder coisas ruins e malignas se nós não guardarmos a palavra do Senhor em nossos corações. E o último rebanho é o rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4, a estarem recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Lembrando sempre a todos vocês que eu dou apenas uma introdução, mas é necessário que você leia o capítulo todo nas Escrituras Sagradas, no seu lar, no seu comércio, no seu veículo, ou seja, onde for que você estiver, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. E no final dessa live eu estarei reservando mais 12 minutos para estar interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos. Livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos, é o próximo a ser ministrado. O abençoado, ele perguntou se nós aceitamos ofertas. Sim, nós estamos aptos para estar aceitando dízimos e ofertas dos ofertantes e dizimistas. Mas sempre lembramos a todos vocês que ao entregar a sua oferta ou o seu dízimo, você precisa antes examinar se aquele a quem você está entregando está verdadeiramente capacitado, pois só assim recebe ofertas e dízimos quem tem um sacerdote. Então é isso que nessa hora nós estamos examinando com muita atenção e cuidado. Pois o histórico do sacerdote. E aí você tem que examinar o que é o histórico do sacerdote. Exatamente. Para se tornar um sacerdote, são mais de 20 anos, são no mínimo 20 anos de preparação. Nosso sacerdote já tem quase 30 anos aí de preparação, de jejum e oração todos os dias, todas as madrugadas. Jejum de mais de 15 horas, sem faltar um único dia. Orações de mais de 2 horas de joelho toda a madrugada. Subidas ao monte no mínimo uma vez por semana. Tudo isso já há quase 30 anos. E não foi pela força dele, e sim verdadeiramente pela força do Senhor, que ao ele no seu coração estar verdadeiramente compromissado com o Senhor Deus, a palavra do Senhor e a sua justiça, o Senhor o ajudou a permanecer cumprindo esse, não só um compromisso, mas esse propósito de estar compromissado para com a obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tanto é que nós temos aí
a nossa denúncia de número 17, em que nós afirmamos que o princípio para ser próspero, primeiro é a oferta, e que não são todos que estão aptos para receberem as ofertas e os dízimos dos ofertantes e dizimistas, e que quem mostrar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo nessas nossas afirmações, recebe o prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Então sejam todos vocês muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que quem quer ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus para conosco, nessa rede social aqui você vai encontrar na descrição dessa live a chave ou o link com os 10 tipos de banco, 5 físicos ou 5 digitais. E nas outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no @mileofertagim. Nessa rede social aqui no caso não dá, porque eles quase baniram a nossa conta lá no início, quando a gente tentou colocar as opções para as pessoas poderem ofertar. Então vocês têm que ir em alguma outra das redes sociais, @mileofertagim ou @as_sem-ovelhas. Mile com 2 L's. Mile com 2 L's, exatamente. O livro é o livro de Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Ezequiel, capítulo 13. E para o rebanho bendito par de número 4. Livro de Ezequiel, capítulo 14, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, a todos aqueles que precisam e necessitam, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 3. E abençoado, o prêmio não diminuiu não, o prêmio só aumenta, porque essa aí é uma das mais de 50 denúncias, que o prêmio somado de algumas delas já ultrapassou 730 milhões. Aí, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que elas sozinhas já ultrapassaram 1 bilhão de reais em dinheiro. No @mileofertagim, você vai encontrar uma playlist com todas as nossas mais de 50 denúncias, para que você possa maratonar lá e examinar cada uma delas e ver cada um dos princípios, cada uma das doutrinas, cada uma da aparência de santidade ou da verdadeira santidade que nós estamos ali abordando ou questionando, para que vocês possam estar examinando sempre com muita atenção as obras e os frutos, pois como foi ministrado na última live no @mileofertagim, palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, pelos frutos conhecereis a árvore. E vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora o sangue do Senhor Jesus o Cristo chegando em cada uma dessas vidas com as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, e em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Prestamos, Senhor. O abençoado ele falou que não entendeu. O que você não entendeu pode deixar aí nos comentários, que daqui a pouquinho eu vou ter mais 12 minutos para estar interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as escrituras sagradas. Abençoado que quer a oração, siga a nossa igreja virtual, @igrejas benditas, pois cada uma de nossas 12, tô falando muito rápido, perdão, cada uma de nossas 12 igrejas virtuais, todos aqueles que são seguidores ou inscritos, recebem as orações além das que são realizadas durante as lives de segunda a sexta. Vocês continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vamos iniciar a ministração no livro de Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová:
ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 do livro de Ezequiel, nós vemos o próprio Senhor Deus ali questionando a liderança, e em específico aqui no caso, os profetas, os adivinhadores, aqueles que falam em nome de Deus, profetizam coisas boas em nome de Deus, e aqui ele deixa bem claro que ainda são cara de pau para esperar verdadeiramente daquilo acontecer, sendo que não tem base nas escrituras. Por isso que muitas vezes não tem frutos, não tem base, não está em santidade. E por isso que muitas vezes pessoas que precisam da palavra do Senhor para aumentarem a sua fé, como está em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor Deus, aí eles ouvem palavras de falsos profetas, palavras religiosas, palavras de seres humanos e palavras influenciadas por espíritos imundos. E com isso, quando não acontece, porque não foi a palavra do Senhor Deus, não foi a vontade do Senhor Deus e nem foi a santidade do Senhor Deus. As pessoas na conta de Deus. As pessoas se irritam contra o próprio Senhor Deus. Então devemos tomar muito cuidado. Você que está aí buscando voltar para os caminhos do Senhor, mas se desgostou com alguma religiosidade, com alguma religião, com algum ser humano, costume ou palavra do ser humano, volte para os caminhos do Senhor em espírito e em verdade. Se ajunte conosco, pois aqui é somente a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Você recebe a resposta do Senhor para o seu coração através da palavra, não através do que eu acho, penso ou imagino. Por isso também que nós utilizamos sempre do ministério de sorteios, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor Deus durante a madrugada. Estamos sempre aqui a partir de segunda a sexta, a partir de 00:07 até 1:24 da madrugada. E o último livro é o livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração e peça de todos uma vocês. das nossas igrejas físicas aí no Exatamente. município de onde você está, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Peça, Glórias ao que nosso nós Deus. vamos para aí. Exatamente. Livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, é uma meditação da palavra do nosso Senhor Deus para todos nós nesta madrugada. Cantares, capítulo 1. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Não se esqueça de seguir ou se inscrever para permanecer recebendo orações, mesmo após durante o término das lives. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome, eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada. E haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo os cobrindo, guardando e fortalecendo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Muita atenção. Estudam vocês Mateus 16, de 24 a 27. Mateus capítulo 16, de 24 a 27. Por isso vocês vão saber como nós estamos dando material de trabalho para você. Divulga essa obra, que o Senhor Jesus está lá escrito que Ele vai te recompensar segundo a sua divulgação. Glórias ao nosso Senhor. Está lá escrito segundo a tua obra. Então nós estamos dando a oportunidade de você fazer a tua obra, independente de qual lugar que você esteja do mundo. E como a abençoada ali falou, venha aqui para a minha cidade, Quipapá, Pernambuco. Entre em contato conosco através do privado abençoado, que você pode ser
verdadeiramente fazer a obra do Senhor Deus na sua região, recebendo o seu salário e verdadeiramente o principal, que é o galardão nos céus. Para mais honra e glória do Senhor Mas não Jesus. deixe de entrar lá, não. Exatamente, vá no privado lá, abre o meu perfil, clica na foto, no nome que está aparecendo aí na tela, você vai encontrar a caixinha de mensagem para você entrar em contato conosco para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Independente do seu recurso humano, Exatamente. independente se você agora está desempregado, chama uma igreja dessa para aí que você vai estar empregado. E Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos à ministração no livro de Cantares, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Morarás entre os meus seios. Como um cacho de Chipre nas vinhas de Engede, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Eis que és gentil e agradável, ó meu amado. O nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Cantares é para os apaixonados e também para nós vermos aqui, mais uma vez, a utilização de ornamentos, de enfeites, para que nós lembremos sempre que o pecado não está naquilo que é externo. Palavra do Senhor Jesus, o pecado não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai. Por isso que lá em 1 Pedro capítulo 3 deixa bem claro que o ornamento da mulher não seja apenas aquilo que é exterior, mas sim aquilo que está no seu interior. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Abençoado, quer saber mais sobre as nossas igrejas? Fica aí até daqui a pouquinho, que eu vou estar separando 12 minutos para estar interagindo com vocês. Agora escolha o número de 1 a 7, que eu estarei sorteando 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, para quem escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, se você escolheu o número 1. Lembrando que se perdeu as ministrações, as orações, basta seguir ou se inscrever e você continuará recebendo orações. E para você acompanhar as ministrações passadas, a nossa live fica salva em uma das redes sociais com o @Igrejas Benditas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, livro de Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, livro de 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 escolheu o número 4, livro de Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 3, livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, para todos aqueles que escolheram o número 3, e também uma meditação para todos nós nesta madrugada. Enquanto eu dou um comunicado aqui para todos vocês, vão deixando aí nos comentários perguntas com porquê, para que e como, quais são as suas dúvidas, para que nós possamos estar respondendo e interagindo com todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto isso, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além de receberem as orações durante as lives, vocês continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, além de terem a flexibilidade nos horários das lives, desde o horário da manhã, na @a Igreja 70 Santo, às 6 horas e 48 minutos, aqui no horário da madrugada, @Igrejas Benditas, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, receber orações, ministrações e revelações
das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E lembrando a todos vocês que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando o contato, tirando suas dúvidas, para que você possa levar a verdadeira obra do Senhor para a sua região, independente dos seus recursos e condições financeiras. E lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a Secretaria de Trabalho e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E agora vamos estar dando mais início a 12 minutos de interação com vocês, tirando suas dúvidas, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. O abençoado ele comentou: graças a essa igreja benditas, eu me sinto melhor da depressão, Mili. Obrigado por tudo que é para Jesus Cristo é lindo. Então, primeiramente, agradeço ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pois eu estou sendo aqui um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, porque Ele leva a alegria dele junto com a palavra dele. Para mais honra e glória do Senhor Deus. Primeiramente, já vai aprendendo logo. Ela não é sua, ela é do inimigo, tá bom? A depressão, isso aí. A depressão não é sua, ela é do inimigo. Então, mas o ele não falou que sangue era do Senhor dele, Jesus Cristo já está te libertando. Glória a Deus, o sangue do Senhor Jesus esteja a seu favor e com certeza este mal tem que sair, tá bom? Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus. E abençoado, ele perguntou se nós temos igreja física. Nós estamos aí inaugurando em todos os municípios do Brasil, como a gente mencionou aqui ainda há pouco para vocês. E se quer um de nossos templos físicos na sua região, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais. E o abençoado que falou gostaria de saber mais... Não deixa de entrar não, tá bom? Não deixa de entrar não. Entra lá, independente das suas condições físicas. A gente vai... Se inscreva lá que estão nos boicotando, exatamente. Tá bom? E o abençoado que comentou que gostaria de saber mais sobre a sua igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui responsáveis espiritualmente para mais honra e glória do Senhor Deus. E naturalmente também. Mas é muita coisa para poder saber. Nós trabalhamos sempre com as escrituras sagradas. Nós cremos no Senhor Deus como está escrito. E trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada. Com fé, amor e amar. E todos esses ministérios foram confirmados ao nosso sacerdote e apóstolo pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, através de 7 pregadores dos 5 continentes do planeta Terra, já há mais de 20 anos. E por quase 30 anos, ele veio se preparando para verdadeiramente estarmos agora iniciando essas obras com perfeição e eficiência em todo o Brasil e o mundo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. De forma perfeita e irrepreensível. Para mais honra e glória do nosso Senhor. Ela não havia nem nascido quando eu comecei. Exatamente, eu fui promessa do meu Senhor Jesus Cristo para essa obra. Eu e meu irmão mais velho do que eu. E o abençoado ele perguntou: bendita Mili, gostaria de saber se já encontraram a Arca da Aliança segundo a Bíblia e a Arca de Noé, onde possam estar? Bom, isso sim, já encontraram sim, porque tudo aquilo que é físico, que foi feito até por mandamento do próprio Senhor Deus já foi encontrado, tá bom? Isso aí foi encontrado. Exatamente. Até o túmulo de Davi foi encontrado, por esse motivo eles resolveram crer que Davi existiu, porque antes disso a teologia dizia que Davi não existiu, era só uma história, tá bom? Isso aí tem uns 20 anos aí que eles vieram acreditar que Davi realmente existiu. Exatamente. E o abençoado ali perguntou: eu sendo seguidor de Cristo Jesus, não posso ter riquezas como carro de milhões, relógio de milhões? Pergunta muito importante. Bom, muito importante. E eu vou te responder isso com base na Bíblia Sagrada, tá bom? Como é assim que deve ser? Então, exatamente. Marcos
capítulo 10, de 27 em diante. Marcos, capítulo 10, de 27 em diante. Ele promete até 100 vezes mais do que você tem. Se você tiver uma fazenda hoje, ele está falando bem claro, se você fizer como está escrito lá no texto, ele ofereceu 100 vezes mais. E aí, a pessoa que tem 100 fazendas, ela está dura? Aí é você começar agora Exatamente. a pensar, né? 100 casas, 100 fazendas, 100 campos, tá bom? Exatamente. Então, não é necessidade. O que você não pode estar com amor nisso aí. Exatamente, amando ao dinheiro, amando os bens Exatamente. materiais. E principalmente a liderança hoje em dia, não é problema nenhum eles terem carros importados, relógios de luxo e usar roupas de grife. Não. O problema é eles terem tudo isso enquanto o obreiro não recebe seu salário. As pessoas, quando entram no templo físico que eles dizem ser deles, não têm acesso a comer, nem beber, nem dormir, nem vestir, nem calçar, secretaria de trabalho, emprego. Então é isso que é necessário a gente examinar. Como eu comentei com vocês ainda há pouco sobre a oferta e o dízimo, é necessário saber aquilo também que ele está fazendo com a oferta e com o dízimo. Malaquias capítulo 3, de 10 em diante. Trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro para que não falte mantimento. Exatamente. Arroz e feijão, calçada, Roupa, tudo isso aí. exatamente. Roupa, tá bom? É isso aí. E o abençoado ele perguntou: vocês acreditam nos dons espirituais? Com certeza. Porque não só existem os dons espirituais, como existe diversidade de ministérios. Exatamente. E pronto. E todos eles, as pessoas que estão de frente, têm que ter o dom. Por exemplo, nós hoje, nós temos o dom da palavra. Isso aí Glória é ao nosso indiscutível. Nós temos discernimento e entendimento sobre toda Glória a ao nosso palavra. Senhor Jesus. Tá bom? Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Exatamente. O abençoado ele agradeceu. Estamos aqui, é o nosso dever, a nossa obrigação. Pode fazer mais perguntas sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre as nossas mais de 50 denúncias. É. Exatamente. E o abençoado ele perguntou se nós vimos um vídeo que viralizou da criança que estava no hospital conversando com Jesus. Pelo menos até a mim não chegou esse vídeo aí não, abençoado. Não tivemos acesso a isso aí não. Entendeu? Exatamente. Mas, como a palavra de Deus está escrito, tudo é possível. Exatamente. Não podemos chegar a falar que não. Agora sim, se eu examinar, eu vou ter convicção e certeza se foi ele ou se não foi ele. Tu pode ter certeza. A verdade vem à tona. Sim, sim, não, não. Exatamente. E aí o abençoado comentou assim: acho que não é só uma questão religiosa. Se você tem condição de ajudar e escolhe não, acho isso triste e errado. Isso é triste, errado, pecado e um horror perante os olhos do Senhor Deus, como foi ali em Isaías 56. Bom, exatamente. Agora vamos olhar como o Senhor Jesus falou para você poder ajudar. Como é que se deve ajudar? Primeiro que quando Jesus manda você amar não é você ser conivente com o que está errado. Pronto. Exatamente. Então amar é você trazer o juízo naquilo que você faz e colocar a palavra dele acima de tudo e acima de todos. Aí você está verdadeiramente amando o seu próximo. E aí como é que você vê essa história? Você vai lá em Mateus capítulo 25, de 31 a 46, que Jesus falou assim, ó, amai um daqueles pequenininhos irmãos. Exatamente. Então nós temos que olhar, tá bom? E o abençoado ele perguntou o que são essas denúncias que não consegui achar aqui. Você vai encontrar uma playlist com elas no @mileofertadim. Abra o perfil, vá na aba de seguindo no ministério @mileofertadim e que você vai encontrar uma playlist com as mais de 50, você vai até encontrar com o nome de ofertas, que são as denúncias, as mais de 40 ofertas, que agora são mais de 50 denúncias, em que cada uma delas abordamos temas e princípios que não podem ser omitidos e nem negligenciados, em que estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo e praticando é o correto e o verdadeiro. E a abençoada aí comentou: dízimo não é uma obrigação, é um ato voluntário. Não pode ser voluntário, por causa de que isso aí é princípio de sumo sacerdote. E quem é seu sumo sacerdote hoje? O Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Ele é seu sumo sacerdote não da tribo de Levi, mas sim de Melquisedeque. Então, se você crê no Senhor Jesus, você não tem opção. Você tem que ofertar e você tem que dizimar. E aí, onde é que está isso? Novo Testamento. Mateus 23, versículo 23. Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42. Ele falou que você deve fazer essas coisas sem omitir as outras. Exatamente. Tem aqui também Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. A verdade é, dói,
Mas o Senhor Jesus falou que é necessário você dar para vos ser dar com boa medida, sacudida e recalcada e transbordante, tá bom? Exatamente. É a palavra dele, não posso fazer Exatamente. nada. E o abençoado ali perguntou: graça e paz, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Vocês têm um apóstolo como líder? Se sim, quem é ele? Sim, nós temos um apóstolo como líder. É aquele que vos fala aí atrás das câmeras, nosso sacerdote e apóstolo, bem-aventurado Marcos. E aí você pode perguntar, por que eu sou um apóstolo? Primeiro porque eu cumpri a meta de 15 anos de jejum, todos os dias sem faltar nenhum. Por que eu sou um apóstolo? Porque eu agreguei de 15 anos, eu fui a mais de 20 anos de jejum a todos os dias. Então, como os apóstolos se consultavam com os sacerdotes, que eram os anciões, aí na verdade hoje eu estou nesse patamar de sacerdote Exatamente. E apóstolo. Só temos mais 3 minutos de eu interação. sou imitador do Senhor Jesus Cristo, como está escrito, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Jesus. E o abençoado ele perguntou: Mili, o que Deus quis dizer que usaria até as pedras se a gente não pregasse? Ó, tá aí, você está diante de uma pedra que sou eu. Que eu era uma pedra que não acreditava na Bíblia Sagrada, em Deus de forma nenhuma. Eu era aquela pedra dificílima mesmo, para não dizer a palavra impossível. Ele entendeu? começou a ler a Bíblia Sagrada para provar que era escrito pelo homem que era mentira. Resultado, Positivo. se converteu e tá Aí mais de eu- 20 anos na realmente caminhada. o Espírito Santo que me converteu, não foi Glória ao nosso Senhor o Jesus. homem não foi a religião não, porque eu era empresário na época, né, de atividade, e na verdade eu via muitas coisas horríveis que a liderança estava fazendo, e aí eu não acreditava em Deus de jeito nenhum. Por isso hoje, glória a Deus, tu pode ter certeza que hoje eu sou convertido, não sou Glória ao convencido, nosso tá Senhor bom? Jesus. E o abençoado ele perguntou: quão próximo de Deus estamos? Bom, uma palavra maravilhosa, certo? Sim. Aí, João 14, 15 e 16. Quando você ama Ele, cumpre os mandamentos dele e honra a quem tem Glória que ao ser nosso honrado. Jesus. Palavra dele, tá bom? Cidadão do céu, Salmo capítulo 15. Glória ao nosso Senhor Jesus. Entendeu? E aí um outro abençoado perguntou: a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Bom, olha só, eu vou ter que falar para vocês agora. Outra coisa, se vocês quiserem algum estudo nosso, quiser fazer uma chamada de vídeo, alguma coisa, é só ir lá no particular, né? no privado, No né? privado. Vai lá no privado e conversa que a gente podemos dar estudo em vocês em qualquer lugar do mundo, Glória ao sem nosso Senhor pagar Jesus. nada, Que tá bom? justamente esse aí é um tema aí mais complicado Tá bom. e também o que a Não, abençoada é que perguntou. isso aí Só agora tem você um minuto. perguntou, o que foi que ele perguntou mesmo? Ele perguntou: a igreja vai passar pela tribulação ou não? Não, vou te falar agora, mas depois você vai providência, você vai saber. Ó, a primeira tribulação já veio, a segunda também já veio, e agora na última, que vai ser a última agora que vai vir, vai ser assim, ó, vai ser o arrebatamento, ele vai levar um, e o outro que ficar vai virar comida de bicho, tá bom? Exatamente. Não vai ter mais a oportunidade não, tá bom? Acabou. E aí o abençoado falou sobre isso. Falou: nada a ver, Deus não vai deixar de te abençoar se você não dizimar. Dízimo é gratidão, não obrigação. Bom, aí olha só, tudo quando você falar, você tem que ter um livro, um capítulo da Bíblia Sagrada, e você fala assim, ó, esse livro aqui diz que não, tá Exatamente. bom? Então eu tô te falando assim que eu já examinei a Bíblia mais de 30 vezes, ela versículo por versículo. Exatamente. Não vai ser agora você que... Eu tenho certeza que nenhuma vez você examinou, eu vou estar falando isso. Então não fale isso não, que isso é blasfema, tá bom? Exatamente. E a última pergunta que vai dar tempo com a Ih, não vai dar tempo não, que já Vai lá, fica mais fala. complexo. Ele falou: em Apocalipse, quando João disse que viu estrelas caindo do céu, ele quis dizer que seriam mísseis nos dias de hoje? Não, tipo não. guerras, essas coisas? Não. Ou era estrelas mesmo? Era espíritos imundos mesmo, tá? É espíritos imundos que estavam caindo, que Deus lá pegou uma terça parte e derrubou tudinho, tá bom? Exatamente. O primeiro a cair foi o chefe dele, Satanás. Depois veio os outros, tudo que ele foi limpando tudo, Glória tá a bom? Deus. Falou: pronto, acabou meu estoque de perguntas e acabou também o tempo da live, infelizmente. Aguardo vocês no @milaofertadim, 12 minutos Não antes das deixe 7 de horas pedir da uma noite. igreja para vocês física aí em qualquer lugar de onde Amém. você está. E não Glória a deixe Deus. de Se fazer a sua inscrever. obra, se inscrever e fazer a sua obra. Convida mais pessoas de todos os municípios. Seja um missionário. A porta está aberta para vocês. E a abençoada falou que não está bem espiritualmente o que você faz. Acompanhe nossas lives, tire suas dúvidas e receba orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Siga e se inscreva para receber E lê orações. lá, Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou então você Exatamente. lê a palavra de Deus também chega a fé também. Foi assim que Glória chegou em ao mim, Senhor tá bom? Jesus. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês dos mais de 25 países. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07.
E no @milaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém. Aguardo vocês nas próximas lives. E lá no @milaofertadim, tem mais tempo para eu interagir com todos vocês e tirar suas dúvidas. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E leva um templo para tua casa. Exatamente. Leva um templo físico das nossas igrejas virtuais para a sua região. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, muitíssimo amém.